Oi, pessoal! Nesse vídeo informativo, darei dicas para você que reside nos Estados Unidos, entrou ilegalmente pela fronteira e agora se casou com um americano. Se você se interessa por temas de imigração e gosta dessas dicas, compartilhe o vídeo e se inscreva no nosso canal. Deixa também uma joinha e nos siga nas redes sociais. Eu sou Patrícia Perissé, advogada de imigração nos Estados Unidos, e bem-vindos ao canal Minuto da Imigração. Como processos de imigração são complexos e cada caso tem suas particularidades, eu limito as informações dos vídeos a cenários específicos. Hoje só falarei sobre estrangeiros que estão em situação irregular nos Estados Unidos e se casaram com americanos. Seus contratempos são apenas a entrada nos Estados Unidos pela fronteira e o acúmulo de presença ilegal. Na maioria das vezes, estrangeiros que entraram pela fronteira não podem fazer um processo completo de green card nos Estados Unidos, porque sua entrada não foi registrada no sistema da imigração dentro de uma categoria de visto, como por exemplo, de turismo ou de estudante. Aqui usamos a expressão mudando de status quando o processo de imigração envolve uma mudança da categoria de visto no sistema da imigração. Como por exemplo, um estrangeiro que foi admitido ou registrado na chegada aos Estados Unidos como turista e resolveu estudar nos Estados Unidos, essa pessoa poderá entrar com processo de mudança de status, ou seja, pedir para mudar a sua categoria de admissão de turista para estudante, isso sendo feito dentro da validade da sua estadia no formulário I-94. Se uma pessoa entrou pela fronteira e não foi detida, sua entrada não está registrada no sistema da imigração. Então, essa pessoa, na maioria das vezes, não poderá entrar com um processo de mudança de status porque não tem um status para mudar. Se o estrangeiro se casar com um americano, terá que finalizar o processo com uma entrevista presencial em uma embaixada ou consulado americano fora dos Estados Unidos. Acontece que o ingresso ilegal e o tempo que residiram nos Estados Unidos faz que muitos estrangeiros sejam considerados inadmissíveis para retornar ao país por terem violado as leis de imigração americana. Se uma pessoa acumulou mais que 6 meses e menos que 1 ano de presença ilegal e sair dos Estados Unidos, cairá nas suas costas um castigo de 3 anos fora dos Estados Unidos até que possa regressar. Se uma pessoa acumulou mais de 1 ano de presença ilegal e saiu dos Estados Unidos, cairá nas suas costas um castigo de 10 anos fora dos Estados Unidos até que possa regressar. Isso é uma penitência grande para famílias que ficariam separadas por esse tempo. E com esse longo tempo de separação em consideração, o governo americano abriu uma exceção para certos processos onde a ausência do estrangeiro impedido de regressar aos Estados Unidos causará um grande sofrimento para o membro familiar que se enquadra dentro desta lei. Estarei falando do processo feito através do formulário I-601A, Application for Provisional Unlawful Presence Waiver. Pessoas que entraram pela fronteira e que sejam cônjuges ou filhos de um cidadão americano ou um residente legal americano. O cônjuge ou pais
do cidadão americano ou residente legal americano. Nesses casos, o estrangeiro pode obter uma espécie de perdão pelos anos que residiu nos Estados Unidos ilegalmente, se puder comprovar que na sua inadmissibilidade irá causar ao seu familiar qualificador um sofrimento ou uma perda extraordinária, ou seja, irá causar o que se denomina extreme hardship. Esse processo de perdão é para fins de excluir o aplicante de um enquadramento legal que o inabilita de retornar aos Estados Unidos quando chegar a hora da entrevista do consulado. Vamos lá. O Greg é um cidadão americano, médico, cirurgião e bem-sucedido por 15 anos de experiência na sua carreira. Ele é divorciado, tem filhos menores que moram com sua ex-esposa, mas dividem a guarda das crianças. Ele fala somente o inglês. O Greg conhece a Judith, uma brasileira, e os dois se apaixonam. Ele pede a Judith em casamento e ela então confessa que tem um problema sério. Há 15 anos entrou ilegalmente pela fronteira do México. Eles consultam um advogado de imigração e lhes dá a má notícia que o processo de green card da Judith não poderá ser feito inteiramente dentro dos Estados Unidos. Como a imigração não tem um registro de seu ingresso no país, ela eventualmente terá que sair do país e se apresentar em um consulado americano para a emissão do seu visto, do seu passaporte. Mas como ela tem mais que um ano de presença ilegal nos Estados Unidos, sua saída do país vai resultar num castigo de 10 anos sem poder regressar aos Estados Unidos. E agora? Nesse caso, a Judith poderá aplicar para um perdão antes de sua entrevista no consulado. Assim, não terá que esperar fora do país durante a análise do processo de perdão. O peticionário entrará com o processo do visto preenchendo unicamente o formulário I-130, que será enviado para a imigração. Esse processo é analisado pela imigração americana e, admitindo que tudo estará dentro da conformidade exigida, o caso é aprovado. A imigração transferirá o caso para o National Visa Center, conhecido como NVC, que é um braço do Departamento do Estado americano que prepara o processo para a entrevista consular. Geralmente, o solicitante recebe um e-mail com o protocolo criado pelo NVC, e nesse e-mail contém um link para entrar no portal do processo e pagar as taxas da declaração financeira e do visto. Paralelo ao processamento do caso do NVC, nessa etapa o estrangeiro entrará com o pedido do perdão preenchendo o formulário I-601A e terá que informar ao NVC que o processo foi enviado para a imigração. Mesmo quando o NVC finalize sua parte do processo, o caso não irá ser transferido para o consulado ou a embaixada americana fora do país até que haja uma decisão do processo do perdão. Extreme hardship é o grau alto de sofrimento que o cidadão americano ou residente legal familiar qualificador irão sofrer caso o visto do visto do estrangeiro seja negado por conta de sua presença ilegal nos Estados Unidos no passado. Esse critério, extreme hardship, é muito subjetivo. O estrangeiro tem que provar de uma forma convincente para fazer jus ao perdão concedido. E esse sofrimento poderá ser de ordem moral, emocional, psicológica, física ou até mesmo econômica. Lembre que o foco não é o estrangeiro, e sim o familiar que o qualifica.
Voltando ao nosso exemplo fictício, será importante documentar como seria extremamente doloroso para o Greg ficar separado da sua esposa por 10 anos se ela não puder voltar aos Estados Unidos. Da mesma forma, seria extremamente doloroso se ele tivesse que mudar para os Estados Unidos para acompanhar sua esposa, porque ele teria que largar sua profissão, seus filhos do primeiro casamento e aprender uma língua. Esses processos, caso não sejam bem documentados, geralmente são negados. E se forem negados, não existe uma apelação para um órgão superior. O aplicante terá que reenviar um novo pedido. Ressalto que podem haver situações singulares que mudem cada cenário e que essa explicação é simplificada para um conhecimento geral. É sempre aconselhável se consultar com um advogado licenciado a exercer a profissão nos Estados Unidos e que tem experiência na área. Agora, é sempre bom frisar: mesmo contratando um advogado, é importante estar ciente do processo e atento. Esse canal tem o propósito educacional para os que desejam imigrar para os Estados Unidos. E o meu objetivo é que você tenha uma ideia do processo e possa acompanhar o andamento de cada fase. Até a próxima!